Cheguei. Vamos conseguir hoje, meu amor? Hoje vai dar certo. Hoje vai ter. A gente tem fé, né? Ai, Sim. que bom, querida, que bom. Eu estava falando de você, viu? E dizendo que todos nós aqui somos seus fãs e a gente admira o teu trabalho e a gente sabe que você tem uma missão, né? E que você está levando essa missão com garra, com força, com dedicação, sabendo que você veio para fazer alguma diferença na vida de muita gente. Então, ser esse ponto de referência, ser esse ponto de luz, é, é forte. Você sente essa responsabilidade? Ai, primeiro, boa tarde. Queria dizer da minha alegria de estar conversando com você, Bruna, que é uma pessoa que eu admiro e respeito. Fico muito feliz. Eu sinto às vezes, assim, eu não sei se eu sinto tanto. Às vezes meu babalorixá, ele fala, às vezes você não percebe, né, o lugar que você ocupa, porque eu trato com muita naturalidade. Sim, então, para mim, eu continuo indo ao mercado, fazendo minhas coisas, seguindo minha vida, cuidando da minha filha. Então, eu acho que é importante também. Às vezes eu falo para ele, acho que é até bom também, às vezes eu falo para ele. Às vezes é até bom eu não perceber, É. porque. Não, mas não é no sentido de carregar com você uma coisa. Ah, tá. Não é nesse sentido, é a Ah, sim. responsabilidade desse trabalho, porque eu acho que o certo é a gente nunca mudar na essência, né? Uhum, Pelo contrário, é a gente se humanizar cada vez mais. Essa é a meta, perfeito. não é? Não é você Não, entrar num mundo assim que você se distancia. Pelo contrário, você se aproxima, mas existe uma responsabilidade quando a gente começa a conscientizar, começa a fazer um trabalho que lida com o público de uma forma consciente, né? Existe uma isso responsabilidade. sim, existe, e eu tenho muito cuidado com isso, com essa responsabilidade. E é justamente por isso que eu tomo muito cuidado com as coisas que eu vou falar, como eu vou falar, sobretudo em tempos de redes sociais. Preparo as minhas coisas sempre com muito carinho, com muito cuidado, profundidade, porque eu tenho que passar para as pessoas as coisas de maneira correta. Então, nesse sentido, com certeza, assim, para mim eu tenho que, não, isso não tá bom, vamos tomar cuidado, porque eu tenho que ter essa responsabilidade com as pessoas. Eu não posso passar qualquer coisa Claro. e de ter esse entendimento de que é uma luta tão importante, que é uma luta ancestral, que é uma luta que me precede. Quando eu cheguei, ela já existia. Então, eu tenho que ter essa responsabilidade de levar à frente o que tantas pessoas já construíram. Então, é justamente por isso que eu tenho muito cuidado e cuido muito do meu espírito. Por isso, justamente porque eu tenho essa responsabilidade. Para não cair nesse lugar que você trouxe, de se distanciar, para não cair nesse lugar, às vezes, de um ativismo arrogante, que acha que as pessoas têm que saber tudo. Não, eu tive que estudar muita coisa. Eu não sei, tudo que eu sei, eu tive que estudar. Eu não nasci sabendo. Existiram pessoas que tiveram a generosidade de me ensinar. Existiram pessoas que pegaram na minha mão, que me deram broncas. Sim, a gente tem que ter humildade de saber tomar bronca no momento que a gente está errado e errada. Então, justamente por isso que eu cuido do meu espírito, porque eu sei que é uma responsabilidade levar à frente, eu vejo às vezes como uma missão ancestral mesmo, de levar à frente essas questões, e para isso eu tenho que estar bem, eu tenho que cuidar de mim enquanto indivíduo também, porque sou uma pessoa, não sou uma máquina de atender demanda, não sou uma pessoa que tem que dar conta de tudo, e a gente que é ativista às vezes vem de um lugar que a gente acha que tem que dar conta de tudo, ou as pessoas acham que a gente tem que dar conta de tudo o tempo inteiro. E eu consegui, com muito custo. Amanhã eu faço 40 anos, então tem aí já 4 décadas. Eu consegui, nessa fase da minha vida, entender: não, agora eu vou ficar com a minha filha, agora eu não vou atender telefone. Ah, você não vai falar sobre tal coisa? Agora não. E também entender esses limites do pessoal e do coletivo também. Mas justamente porque eu entendo essa responsabilidade. Se eu não estiver bem comigo mesma, eu não vou conseguir levar essa questão à frente, que é tão importante. E vamos falar disso um pouco, assim, esse cuidar do seu espírito, né? Porque cuidar do espírito é uma das nossas vertentes. A Rede Felicidade trabalha muito com isso, trabalha muito com essa ideia das pessoas
trabalharem para dentro, fazerem um autodescobrimento, um autoconhecimento para buscarem dentro delas, porque está dentro delas, de todos nós, de todas as pessoas, né? Em diferentes graus de descoberta, em diferentes graus de olhar para aquilo como um todo. Mas dentro, o potencial todo mundo tem. Então, esse desejo de olhar para dentro, que é um trabalho árduo, não é uma coisa fácil, assim, oba, vou dar uma olhadinha aqui dentro e já estou pronta. Não, não é assim, vou me arrumar para a festa. É um trabalho meticuloso, é um trabalho diário, é um trabalho constante, dói. Crescer dói, crescer Nossa, dói. muito. Eu adoro essa frase, porque essa frase é imbatível, crescer dói. E aí, você fazer esse trabalho espiritual te coloca num ponto de você descobrir um certo poder dentro de você, que é aquele poder que ninguém te tira. Em circunstância nenhuma, em nenhum momento, por mais que possam te abalar e te enfraquecer e você sofrer, e você chorar e o que for, mas aquela coisa que está ali é a tua essência e essa ninguém rouba, não tem como roubar. Ela é tua, ela é única, ela é individual, né? Como a tua impressão digital, como a tua pupila do olho e como o bater do teu coração. Só você tem. Né? E como você cuida dessa espiritualidade? É perfeito isso, porque mesmo nos momentos difíceis, porque claro, a gente passa, né, por muitos momentos difíceis, a gente sabe quem a gente é, né? Isso faz toda a diferença. Quando, independente do que as pessoas estão falando, e você fala, bom, mas eu sei quem eu sou. Isso só vem com autoconhecimento mesmo. E como você falou, olhar para dentro é difícil, dói. A gente vai encontrar coisas que a gente não vai gostar de ver. E muitas vezes a nossa reação é não querer lidar com aquilo. Eu lido, mesmo que me custe, que me doa, que eu sofra. Então, como eu sou do candomblé já há muitos anos, eu fui iniciada criança, minha mãe era do candomblé. Depois eu fiquei um período distante, fiz parte de várias religiões, fui kardecista, fui em vários lugares, depois voltei para o candomblé, já faz alguns anos. E ali é um lugar, ao contrário do que as pessoas pensam, existem alguns rituais que é você ficar num quarto sozinha na esteira de palha. E não tem como você fugir de você naquele momento. Você é obrigado. Você fica dias sem contato com o externo, só com as pessoas de dentro da casa, e mesmo assim são poucas as pessoas que ainda podem entrar em contato com você, né? No roncó, que a gente chama. E nesses momentos que eu faço esses rituais, nossa, eu suo, eu choro, eu vou expurgando muitas coisas e entrando em contato com aquilo que são os desafios, né? Que meu pai de santo ele não fala, não é defeito, é desafio. Você tem que entender os seus desafios e trabalhar os seus desafios. Então eu vou trabalhando, entendendo também que a minha humanidade, os orixás também não tem essa coisa, esse senso de bem ou mal, e que você tem que ser uma figura, né? Você, com os próprios histórias dos orixás, você aprende também a se humanizar, mas eu faço esse exercício, porque senão eu penso, sou escritora, sou ativista, se eu não olhar para dentro de mim, eu não vou conseguir cumprir essa ética ancestral, essa ética nagô que prega a minha religião, né? Que os ancestrais nos ensinam. Senão a gente acha que é, começa a se dar muita importância, no sentido ruim do termo. No sentido ruim do termo. E no candomblé, uma coisa que eu aprendi muito é essa ética da encruzilhada. Não é o lugar do ou, né? Você ou isso ou aquilo, ou para eu existir eu tenho que destruir o outro. É a lógica do e, onde cabe todo mundo, né? Então eu posso ser escritora e ativista e outra coisa e assim por diante. E as pessoas também são e a gente vive num mundo que é muito essa lógica do ou, né? Para eu existir eu tenho que te aniquilar. A pessoa não quer coexistir comigo. Então, o candomblé me ensina muita coisa, muitos valores de vida, inclusive, e de saber também a hora de calar, saber a hora de ficar quietinha, de saber a hora que tem que ir para a luta, que tem que se fortalecer para poder ir para a luta, e assim por diante. Então, eu tenho muito colo. Quando eu não estou bem, eu vou pedir
colo para Iemanjá, que é quando eu quero colo de mãe. Minha mãe já é falecida, então quando eu estou sentindo colo de mãe, eu vou lá, peço colo para Iemanjá. Quando eu estou precisando guerrear, eu vou lá pedir força para algum e assim por diante. E isso vai me fortalecendo, entendendo também as minhas fragilidades, entendendo as minhas dores, não negando as minhas dores, a gente tem que assumir esse lugar. Não dá para ser feliz, não é que a gente não tenha, não atravesse tristezas e Claro. passe por dificuldades. Então, esse entendimento o candomblé me cura, é um espaço de cura, mas, sobretudo, também de me ensinar quem eu sou. Independente do que estão falando, meu babalorixá fala, não se justifique. Para os amigos não precisa, para os inimigos não adianta. Você sabe quem você é. Então, siga seu caminho, né, que você está fortalecida. Então, o candomblé é esse espaço para mim também de autoconhecimento. É, sem dúvida. É interessante porque é um rito de passagem, né? Vou te contar uma curiosidade. Eu conheci, tive a honra, o privilégio, o prazer. Aliás, na minha vida eu tive honra, privilégio, prazer de conhecer muita gente bacana, sabe? Foi assim, primeiro um pouco a minha curiosidade que foi me transportando e uma coisa que veio mesmo, foi chegando, sabe? Mas minha admiração, meu desejo, minha vontade dessa troca. E a gente, o Ri e eu, conhecemos, tivemos assim, a honra mesmo de conhecer a mãe menininha. E a gente foi lá, né, em Salvador, e a gente conheceu, e ela realmente era um ser que você via ao primeiro olhar esse ser de luz, né? E ela olhou para mim e falou: "Ih, filha de Iemanjá", né? E foi assim muito rápido, a percepção dela já era tão fácil, sabe, que e aí ela conversava com a gente, né? E foi tudo muito depressa, sabe? Essa maneira dela enxergar e saber, né? Então esses ritos de passagem, eles são muito comuns em todas as religiões. A gente na Rede Felicidade, a gente é inclusiva, sempre foi, há anos e anos e anos, antes mesmo desses discursos estarem tão presentes na internet ou na mídia. Antes, o que eu acho bom porque mostra um fundamento, né? Mostra um lugar onde a raiz foi profunda. Essa coisa inclusiva, ela não assume nenhuma religião específica, ela abarca todas, respeita todas e, ao mesmo tempo, percebe que, comparativamente, os pontos em comum entre as religiões são infinitos, né? Praticamente, as religiões, cada uma da sua maneira, está falando da mesma escala de valores, da mesma ética, da mesma beleza de compaixão do mundo. Então, isso tudo é um grande universo mesmo, né? E então a gente fala assim, a gente não defende especificamente nenhuma religião, mas a gente abarca e procura despertar nas pessoas o sentimento de religiosidade, que está aberto para todos nós, porque também está dentro de nós. A gente já vem com esse sentimento. E eu tive também a oportunidade de conviver com muitas diferenças, né? Desde assim, os povos indígenas no Xingu, pessoas ribeirinhas no alto do Amazonas. Então, assim, eu vi, Djamila, com muita clareza o que pessoas, mesmo sem acesso às informações que a gente tem, ou sem acesso a um tipo de estudo X, ou a um tipo de... Mesmo uma religião organizada X, mesmo sem isso, essas pessoas que eram do bem, óbvio, né? Elas chegavam por instinto, por intuição, por natureza, às mesmas conclusões. Isso é lindo você ver. Então, assim, eu vi, e eu me arrepio até de falar, eu vi sabedoria em taperinhas perdidas em afluentes do Rio Amazonas, onde mal você conseguia chegar de barco, e onde eles mal tinham contato
com alguma cidade, não digo nem grande, com alguma cidade, ponto. Uhum. No entanto, você conversando assim, sentadinha ali na terra com essas pessoas, você ia entender a grandeza do pensamento e a grandeza do coração. É Então, isso. isso, eu estou dizendo isso para te dizer que eu conheci nobreza nos lugares mais impensados. E que muitas pessoas na nossa sociedade, onde existe uma enorme distorção de fatos, de contar histórias, de compreender o que é a história, com H maiúsculo, né? Essas distorções fazem com que essas pessoas sejam marginalizadas, obviamente, e sejam consideradas sem ter um pensamento grande. E, no entanto, e sobretudo, sem serem nobres, você não pensa que aquilo é nobre. E eu conheci Exatamente. esses príncipes da vida, essas princesas, essas rainhas, dentro de lugares muito humildes e de grande, grande sabedoria instintiva, né? E isso me Perfeito. animou muito. Eu fiquei muito esperançosa, dizendo o seguinte: não é apenas pelo caminho. Claro, se você consegue trilhar um caminho que te abra a porta socialmente, claro, ótimo, você vai conseguir posicionamentos que vão te ajudar a transmitir esse discurso. Uhum. Mas esse outro discurso de dentro para fora, onde você pode se melhorar sempre como ser humano e pode passar uma escala de valores para os que te cercam imediatamente, ou seja, o seu núcleo familiar, a sua tribo, a sua aldeia, esse é diretamente de um poder superior. Então, eu acredito muito nessa diversidade, eu acredito muito nessa sapiência que existe espalhada no mundo e acredito que ela é melhor do que ela é noticiada. Nossa, concordo muito com você. Você foi falando, eu lembrei da minha avó, que era semi-analfabeta, a mãe da minha mãe, e era benzedeira em Piracicaba, no interior de São Paulo. E nos dias que ela atendia, faziam filas, mais filas das pessoas para serem atendidas por Dona Antônia. E o quanto ela era uma figura super respeitada. E uma mulher que algumas pessoas iam andar na rua, iam olhar, iam tratar com desprezo, por conta, como você falou, dessas distorções. E era uma mulher incrível, uma mulher gigante, apesar de pequenininha, gigante, e que ensinou muitos valores e que atendia a comunidade e que passava a sua sabedoria de cura para as outras pessoas, assim como o contato que eu já tive com vários povos indígenas também. Fiz alguns rituais que foram muito profundos na minha vida. Eu fiz um ritual com uma pajé, a Ruxarro, da etnia Anauá, e foi para mim uma das experiências mais profundas da minha vida, mais profundas. De tanta coisa que estava precisando me reconectar, era uma época que eu estava trabalhando muito, e aí estar naquele ambiente com aquela mulher, com aquelas pessoas, e entrar em contato e se entregar mesmo, né? Porque a gente tem que se entregar para aquele momento de passar uma noite inteira, porque foi durante a madrugada. Uma das cenas mais lindas é aquela mulher dançando em volta da fogueira e tantos ensinamentos, e que tem muito a ver também do lugar que eu parto. Então, eu também sou muito conectada com outros saberes. Eu sou do candomblé, mas eu sou muito aberta. Eu faço tratamento floral, eu faço apometria, eu tenho uma terapeuta energética, eu faço apometria, ela faz apometria em mim, mesa radiônica. Eu sou muito aberta, porque eu acho que se é para o nosso bem, se é para o nosso enriquecimento, por que não? E eu vejo que são esses meus contatos que me fazem, inclusive me fortalecem para tantas coisas. E meu pai de santo fala, se é bom, não tem essa que tem que seguir só o candomblé. Muito pelo contrário, eu vou em todas as religiões, se as pessoas me convidam, eu vou, participo. E hoje estou num momento da minha vida que eu faço vários tratamentos espirituais. Sou do candomblé, mas eu faço a oração de São Miguel Arcanjo, e eu vou fazer outros tratamentos espirituais. E acho que a gente perde muito quando a gente acha que quer impor ou que é só uma coisa só. E eu que venho desse lugar também da academia, às vezes escuto, mas você
da filosofia, você acredita em religião? Você gosta dessas coisas, tratam como coisa menor. Eu falo, você dessas coisas. Para mim, são essas coisas que são primeiras, antes de mais nada. Se eu não estiver cuidando do meu espírito, eu não consigo fazer mais nada. E eu sou uma pessoa muito aberta. Eu fiz ayahuasca com a Charro, foi a primeira vez que eu fiz. Que experiência, eu não tenho nem palavras para falar dessa experiência, quanto foi forte para mim. E quero fazer mais, inclusive ia fazer mais esse ano, mas por conta da pandemia não consegui. Dessa vez iria para o Xingu, eu gostaria muito de ficar um período lá, que era justamente o que eu queria, ficar um período, sem telefone, sem nada, e realmente entregue aquele momento. E venho de um lugar de mulheres que a sociedade não ligava. Minha avó era uma empregada doméstica que as pessoas tratavam com desprezo e era uma grande sacerdotisa, uma mulher de uma sabedoria que, olha, eu lembro que eu passava muitas férias na casa dela, eu tenho muitas memórias com a minha avó, de muito afeto e de muita sabedoria, de dela dominar o saber das plantas. Tinha um quintal na casa dela, ela sabia o que era bom para qualquer coisa. Tá com isso? Faz chá disso, faz chá daquilo. Até hoje eu tomo chá de boldo, que todo mundo odeia, né? Eu tomo pro fígado, porque minha avó me ensinou lá atrás. E eu sou até hoje assim. Às vezes eu sou do chá, assim, vou tomar um chá para tal coisa porque vai fazer bem, vou tomar tal coisa. E tudo isso é minha avó que me ensinou, né? É muita sabedoria. E essas distorções às vezes faz as pessoas não respeitar e não entender a grandiosidade, né, dessas pessoas. Concordo 1000%. E você sabe que, assim, quando eu vejo, a gente está fazendo muita campanha para todas as circunstâncias vulneráveis, né, nesse momento tão complicado que a gente está vivendo. E quando eu vejo, por exemplo, o que está acontecendo, tanto no Xingu como em outros povos indígenas e tudo, essas mortes, assim, além da tristeza dos seres humanos que estão, né, se perdendo, as famílias, essa dor imensa. E ontem eu estava tão abalada com os números e tudo, coisa que, enfim. Mas, além do que, a gente vê esses pajés, essa sabedoria da sua avó, é como se imensas bibliotecas da Alexandria se queimassem, né? Sim, sim. E a gente fosse perdendo esse conhecimento com uma irresponsabilidade social gigante e fosse deixar isso se esvaindo, dizendo para as crianças, não, isso não é importante, importante é essa sociedade de consumo materialista, que logo vai mostrar que não é isso que segura ninguém. Está mostrando nesse momento, nessa pandemia. Mas você falando, eu percebo, primeiro, que você já tem uma origem nobre e não é à toa que você é essa rainha. E que nós estamos mesmo, isso é muito claro, né? E eu sei que você sabe, nós estamos todos conectados. Ninguém está... Quando você fala assim, eu estou aqui, mas eu estou ali, eu compreendo essa experiência, mas eu entendo aquela, eu acho que uma das piores inflexibilidades, toda inflexibilidade é ruim, né? Ela vai ser uma coisa que vai quebrar aquela pessoa inevitavelmente. Mas uma das piores inflexibilidades em qualquer assunto, seja na religião, seja na filosofia, seja na história, seja onde for, é a pessoa acreditar que a única certeza é a dela. Que ela tem certeza absoluta que aquilo que ela tem é um dogma indiscutível e que todas as outras pessoas ou acham o que ela acha ou estão todos errados, né? Isso e para mim, isso é o ponto inicial da infelicidade. Você concorda? Exatamente. Concordo muito, e isso em todos os aspectos, né? Religioso, que levou a tantas guerras, né? Infelizmente, Muito. históricas, que faz com que as pessoas não, não se furtem, inclusive, de aprender
com o outro. Eu acho que isso também tem a ver, talvez essas pessoas tenham tanto medo de entrar em contato com o outro e de botar suas verdades, né, em jogo, que elas preferem ficar ali numa posição que é uma posição que não tem a ver com o crescimento, não tem a ver com a expansão, né? Se apequena, eu acho que é se apequenar perante o mundo, né? Porque nós somos tão diversos, e isso também no ambiente acadêmico, né? Porque eu sou uma acadêmica totalmente contra essa visão da academia de é o meu autor, pronto, discordou do meu autor, as pessoas estão brigando. Gente, eu na minha dissertação tenho autoras que eu amo e discordo delas, trago outras autoras, a gente não precisa concordar com tudo. Então as pessoas estão muito insanas. Isso leva a um ódio, a uma. Não concordou comigo, então eu vou te destruir. Gente, aponta a discordância, o outro fala e assim por diante, a gente vai discordando. A gente está num momento que tem que ser assim, se não for assim, eu vou te destruir. E isso não tem absolutamente nada a ver com a transformação que a gente quer, mesmo que sejam pessoas que digam que querem transformar a sociedade. Porque eu discordo, inclusive, das pessoas que eu publico. Tem coisa que a gente discorda e a gente é amiga, e tá tudo bem, né? Então, e eu aprendo tanto com as discordâncias, e às vezes eu falo, realmente você tem razão. A gente está num mundo que as pessoas elas não conseguem virar para outra e falar, realmente, você trouxe um ponto muito interessante, ela não quer abrir mão daquilo, né? Então, e eu sou uma pessoa muito desapegada com isso, na verdade, assim. Quantas vezes eu mudei de visão e mudei de opinião É e maravilhoso. refleti. Isso é tão bom, É mas bom. isso exige humildade, né? E nem sempre a gente tem a humildade de reconhecer, de dizer errei, desculpe, é realmente. Então, fica mais uma coisa fora do convencer. A pessoa não quer convencer você, ela quer impor. Então, hoje eu sinto um ambiente muito Um ego, tóxico, é um ego. um ego. Eu sinto um ambiente muito tóxico nas redes sociais hoje por conta disso, assim, porque não tem essa coisa de, não, vamos debater com respeito, sem ofender a pessoa. Não, a pessoa já chega, porque é assim, tal, tal, e às vezes eu também, né? Eu respondo muitas vezes também, pô, qual é que é, né? Aí as pessoas ficam bravas, às vezes eu falo, cara, mas vocês já vêm chutando tudo, vocês não podem chegar assim na página das pessoas. Eu falo, gente, eu vim de uma educação tão, minha mãe era tão assim, olha, antes de entrar na casa das pessoas, você tem que pedir licença, você não ligue para as pessoas depois de certo horário. Eu venho muito dessa educação, então eu jamais vou chegar. E no ambiente da rede social, as pessoas acham que pode chegar. Eu não posso chegar na sua página falando com você de qualquer jeito, entrando no teu espaço, te ofendendo de qualquer jeito. Eu posso até te criticar se eu achar que eu tenho, mas com respeito. Falar, olha, você não acha que seria interessante. Olha, discordo de você por isso, por isso, por isso, por isso, e queria te ouvir em relação a isso. Não, as pessoas já chegam assim, É. né? Então, e às vezes eu olho e eu falo, gente, como é que as pessoas acham que podem falar assim com as outras pessoas? Né? Então, elas estão muito presas assim num dogma, e vira dogma, inclusive. O que era para ser uma reflexão crítica vira um dogma, em que as pessoas defendem aquilo com ferro e fogo, e se você critica, você é inimigo. E a discordância, ela é rica para a democracia. A discordância, ela é rica para o mundo, né? É, Porque a gente podia enxergar as diferenças, como diz Angela Davis, como fagulhas criativas, e claro. não enxergar as diferenças como destruição. E eu acho que as pessoas estão muito precisam refletir sobre isso, porque gente, muitas feministas negras de onde eu parto que elas falam assim, olha, não dá para mudar o mundo se não mudar dentro de você. Por mais que você diga que você é de tal corrente, revolucionária, se não olhar para dentro de você, não adianta, a revolução começa dentro. E eu gosto muito disso, porque esse é o lugar que eu parto. A revolução começa dentro da gente. E isso parte necessariamente por respeitar, inclusive, quem discorda da gente, para Claro. respeitar, inclusive, pessoas que, claro, né, não estou falando de ódio, né, gente? Estou separando, porque tem gente que é o lado do ódio. Estou falando de discordância no campo do saudável, no campo do que é aceitável, obviamente.
Então, eu acho que às vezes as pessoas têm. Fica uma sociedade muito para fora de si, para fora, e não olha para dentro. E tem até uma resistência em olhar para dentro. De dizer, não, é seguir o autor tal e pronto, e não entender que precisa olhar para si como indivíduo. Né? Então, para mim, esse é um caminho que tem que ser, né? Da dialética, da troca, de respeitar as pessoas, de olhar para o mundo de uma maneira mais que o mundo não parte da gente, né? O mundo é muito mais Humanista, amplo né? do que a gente. Exatamente. Mais humanista. Exatamente. Exatamente. Mais generoso, né? Acho que falta generosidade também com as pessoas, né? Exato. Eu acho que mais É, generoso. o Gandhi, que é um indiano, né, além de sábio, né, com uma vida estoica, uma vida santificada mesmo, ele tem uma frase que eu acho que é bem um resumo de tudo isso que a gente está dizendo, e bem isso que você falou, que é: seja a mudança que você quer ver no mundo. Né? Então, não adianta a sua mudança ela vir apenas do plano mental, né? Ideológico, mental, onde você decorou alguma É, fórmula, algum dogma, alguma coisa pronta, já feita, e você vai ser um repetidor com perfeito. ênfase, enfatizado daquilo, certo? Mas se você não tiver isso com o equilíbrio do dentro, que é muito mais difícil, porque você decorar fórmulas e repeti-las sabe, com a força, com o desejo e tal, é muito legal. Porém, se você não tiver a equiparação disso dentro de você, aquilo ali é um discurso que se esvazia com o tempo. Ele vai Perfeito. ser vazio. E você, como pessoa, vai inevitavelmente enfrentar o vazio. Tiraram o discurso de você, você se sente uma pessoa sem chão, sem pé, sem lugar, sem ideologia, porque a ideologia ela não pode começar na mente e da mente para fora. Ela tem que começar alguma escala de valores muito profunda dentro de você. E ela Perfeito. pode mudar, porque o mundo muda, o universo muda, os usos e costumes mudam. A gente estava vivendo de uma forma ancestral, nós estamos em outro momento. Então, você vai adaptar essa ideologia aos seus momentos e a experiência que o mundo vai te mostrando. Né? Mas, para isso, você precisa ter esse fluir, né? essa fluidez, né? De ideias e pensamentos e sentimentos. E, em geral, você falou muito do mundo acadêmico. E eu acho que o mundo acadêmico bom, é importantíssimo, é onde a gente discute ideias, abstrações e tudo isso, mas às vezes ele comete, eu estava conversando isso com o Leandro Carnal outro dia, às vezes ele comete um pecado, vamos dizer assim, onde ele mesmo se situa entre uma pequeno assim, looping de ideias, mesmo diversas entre si, ou enfim, algumas discussões onde o próprio sentido é um reconhecimento. O mundo científico tem isso muito também. O cara, ele pega, faz a pesquisa, ele compreende aquilo, ele quer publicar na revista científica, ele quer ser reconhecido pelo seu grupo, ele quer a fama, ele quer isso, ele quer, sei lá, o prêmio Nobel. Não importa o que ele queira, tem todo o direito de querer, está certíssimo. Porém, para que ele esteja realmente no canal de servir, que eu acho que é o grande propósito de todos nós, individualmente e coletivamente, e não tem exceção, se ele não tiver com esse propósito, ele vai criar, sim, um lugar elitista, um lugar onde o discurso dele não ultrapassa, não chega a Perfeito. realmente quem precisa daquele discurso, porque Uhum. qualquer cara discutir comigo livros que eu também li, né, seja quem for, e eu sempre... A minha força veio, Djamila, de sempre ter lido os livros que leram. Então, assim, Uhum. ninguém estava... Ah, fulano está falando de uma coisa. O quê? Também conheço essa coisa, já li. Não sou formada no sentido de ter feito uma tese, mas não Uhum. importa. Né? Eu entendo e sei discutir aquele assunto. Então, assim, não temo nada. Porém, se você não está aplicando esse mundo de ideias
onde ele seria realmente transformador, onde ele seria absolutamente necessário, né? Aí você não está em lugar nenhum de verdade. Então, eu acho que existe, às vezes, uma defasagem, um gap, né? Um fosso entre as descobertas, os discursos, a linguagem do intelectual, do acadêmico, do autor e tal, e o lugar onde ele precisaria estar sendo ouvido. E isso é uma pena, eu sinto pena, porque eu acho que é um desperdício dessa energia maravilhosa que poderia estar sendo, sim, transformadora. E eu acho que essa coisa precisa ser quebrada. Essa é como a parede do teatro, né? Você precisa quebrar essa parede, você precisa chegar nas pessoas. Perfeito, nossa, perfeito, Bruno. Não podia concordar mais com você. Que fala potente, importante. E você acredita que na academia, muitas vezes, tem acadêmicos que me criticam, porque falam que eu falo de uma maneira muito que as pessoas entendem, muito popular. E eu falo, mas é justamente isso que eu quero. Eu falo, porque senão fica nesse mundinho, linguagem é poder, só com algumas pessoas que têm acesso àquilo. E eles falam, ah, mas isso daí não é ciência. Eu falo, é sim. É que a gente tem um compromisso com a sociedade. Porque tem o Kabengele Monanga, que é um autor que eu gosto muito, ele fala, nem todo cientista é um intelectual. Né? Porque às vezes o cientista fica lá preso no espacinho dele, o intelectual não, ele quer comunicar, porque ele tem um compromisso com a transformação social. Né? E você Exato. veja, eu era criticada por isso. Ah, a Djamila fala de um jeito muito simples, porque a Djamila vai na mídia falar com as pessoas. Claro que eu vou, porque chega nas pessoas, as pessoas têm Ainda bem, né? acesso. Você E que realmente está fazendo bom! diferença. Uhum. Exatamente, mas eu escutava muito isso de algumas pessoas. Aí você vai ver aquele cientista elitista que só fica ali fazendo num círculozinho, mantendo, né, as pessoas que precisavam ter acesso a isso apartadas, né? Por isso que eu coordeno uma coleção, a gente já publicou 8 títulos, preço acessível, a gente fazendo lançamento em vários lugares do Brasil, nas periferias. Tinha que ver que bonito, Bruna, no lançamento que a gente fez, tinha 3.000 pessoas, aí você tinha senhora de 70 anos na fila e adolescentes de 13 anos. Senhoras negras falando, olha, eu nunca pude estudar, agora eu vou voltar para a escola. Nossos livros sendo estudados nas periferias de várias cidades do Brasil. Eu estive ano passado em Belém, chego na escola, tá cheio de cartolina na parede com as pessoas. Quem é Djamila Ribeiro com os meus livros? Numa escola do bairro da periferia de Belém. Então, é isso que eu queria. Esse dia eu falei, é isso. Porque não fazia sentido nenhum para mim ter acesso à educação e depois ficar legitimando esse modo de fazer. Então, a gente tem aí os livros sendo comprados, as pessoas comprando, as pessoas lotando os eventos antes da pandemia, né? Lotando os eventos e se identificando e dizendo, nossa, os autores que estão aqui, era uma coisa que eles falavam, nossa, vocês ficam aqui mesmo conversando com a gente, autografando o livro. Não é porque a gente é igual, a gente está na mesma luta. E de olhar nos olhos das pessoas, conversar com as pessoas. Então, é muito bonito. Esse projeto Femininos Plurais é um projeto que me deixa muito feliz, mais o selo Sueli Carneiro também, que a gente publicou mais de 2 livros pelo selo, porque de ver as pessoas falando, é um livro que eu me vejo e eu posso comprar, que é um livro barato. Você está com o livro aí, Djamila? Eu Pertinho? estou aqui com o Lugar Mostra, de mostra Fala, que é o primeiro da coleção, estou aqui também com outro da Cotirene, que é o quinto, da coleção Femininos Plurais, e agora a gente vai lançar Bruna, ainda esse semestre, chamado Mulheres Quilombolas. A gente vai lançar pelo selo, Sueli Carneiro, porque no selo a gente lança os livros maiores, né? Na coleção os livros são pequenininhos. tá. E um livro escrito por 17 mulheres de comunidades quilombolas de todas as regiões do Brasil, e elas escrevendo as histórias delas de existência dos territórios quilombolas, que tem muito a nos ensinar, muito essa luta quilombola pela terra, dos conhecimentos quilombolas. A gente anunciou ontem e a gente vai lançar esse livro, que para mim é uma grande alegria poder publicar um livro desse. E quando eu li o livro, quanto que eu aprendi,
com aqueles artigos daquelas mulheres, com aqueles saberes que elas me trouxeram, e quanto que isso me enriquece. E esse livro é um dos xodóis assim, do semestre, porque trazer a voz e a sabedoria das mulheres descendentes de quilombos, de que estão aí fazendo essas lutas nos seus territórios, e o quanto que nós precisamos conhecer essas lutas e conhecer essas histórias. Então, que elas possam escrever sobre as suas histórias e nos ensinar muito, porque é um ensinamento para a sociedade toda, né? Você dá lugar, espaço, voz, visibilidade, você dá poder e você dá assim o protagonismo, mas sobretudo você dá essa identidade, né? A identidade é uma coisa muito importante, né? Você ter uma identidade que não significa estar, como a gente estava falando, inflexível num lugar, mas existem valores que são valores que não mudam, valores básicos, éticos, eles não mudam. Né? Não é que eles sejam inflexíveis, eles são universalmente os valores da humanidade, da compaixão, né? Os básicos valores. Agora, você falou, a gente falando desse momento das pessoas que você está dizendo que te criticam, etc, etc. Eu estava pensando uma coisa assim, que a gente tem uma... Bom, a gente tem tantas distorções que se a gente for falar do lado das distorções, a gente faz 10 lives só de distorção. Então, eu prefiro falar do efeito, né? Mas, assim, uma das distorções que a gente acaba tendo, justamente, e a gente vê isso nessa coisa do conhecimento, no Brasil. Eu acho que o Brasil tem muito isso. Eu observava isso desde meus tempos de estudante, de biblioteca, sabe, de rata de biblioteca, de descobrir coisa, de ir na livraria, pesquisar. Eu não tinha internet, não tinha Google, né? Então, você tinha esse movimento. Mas, e aí eu acabei, porque a vida me levou a conhecer infinitos intelectuais. Assim, desde os melhores autores, escritores, gente que eu amava, poetas. Assim, eu acabei ficando amiga, tendo uma troca com a maioria deles, enfim, com aqueles todos que eu admirava e que estavam vivos, né? E isso deu muito certo. Então, assim, desde Manuel de Barros, Mário Quintana, todos esses, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, Vinícius de Moraes, eu conheci todos, tá? Deles. José Rubem Fonseca e por aí vai. E ao mesmo tempo eu percebia quanto eles tinham essa simplicidade. E se eles não se expunham mais, é que alguns deles eram tímidos, mas que eles tinham um desejo de comunicar imenso, porque quanto maior o talento, mais simples o cara é, e isso aí ficou comprovado na minha vida. Agora, quanto a gente fala desse ambiente acadêmico do conhecimento, isso vem de séculos para cá. Isso vem, assim, provavelmente de capitanias hereditárias. Assim como na nossa história, e você sabe bem disso, o poder foi ficando fechado num grupo e falou assim, ó, vamos segurar o poder é nosso. Vamos segurar a terra é nossa. Vamos segurar o dinheiro é nosso. E vamos segurar valores são nossos. E por aí vai, né? Curiosamente, o lado intelectual, não de todos, graças a Deus, nós temos maravilhosas exceções dessa regra, mas o lado intelectual também, de uma certa maneira errada, distorcida, se colocou nessa atitude. Eles se colocaram num lugar onde tudo que se trocava ali era falado de uma forma muito empolada, muito difícil, muito exclusiva, muito mostrando. Tinha uma coisa que o italiano chama sfoggio. Sfoggio é quase uma ostentação, né? Você quer mostrar para o outro esse impulso do teu conhecimento, é quase um novo rico, né, de alguma coisa, que pode ser o conhecimento também, né? Pode ser a cultura. Então, o que acontece? O Brasil intelectual, através dos séculos, ele falava de uma forma empolada, de uma forma que se distanciava. É como aí você cria uma enorme
um enorme abismo entre o pensamento popular e aquela elite que detém o poder do conhecimento. Então, fica assim, ele é doutor, ele estudou, ele sabe. E isso aí colocou as pessoas num lugar achando que aquilo era inalcançável. Um pouco era inalcançável mesmo, até porque as escolas eram poucas, eram fracas, não eram para todos, etc, etc. Mas, sobretudo, porque era uma linguagem quase indecodificável. Você entende? Eram palavras não usadas. E essa pequena elite de exclusividade que ficou nesse mundo, ela provocou um grande desserviço à humanidade, né? Ao Brasil imenso. Né? E eu me lembro que uma vez eu li o Ford, nos Estados Unidos, que ele falou o seguinte: eu não preciso de pensadores, de filósofos, eu preciso de trabalhadores. Então, o que ele quis dizer com isso? Não vamos ensinar, não vamos distribuir conhecimento. Só que os Estados Unidos driblou isso e criou uma cultura pop que mistura tudo e que você acabou tendo muito, muito, muito acesso. Todo mundo que quis teve. O Brasil segurou mais ainda. Sabe, esses intelectuais, essa maneira empolada de falar, e como você está dizendo, se até você, nesse novo milênio, nesse novo século XXI, onde o século da comunicação, da internet, de vamos abrir, vamos falar, vamos incluir, vamos discutir, vamos trocar as ideias, se até você, no seu círculo, está sendo cobrada de botar esse discurso para fora e querer chegar nas pessoas, você imagina o que era há alguns séculos atrás. Né? Então, olha que grande desserviço e como a gente tem que correr atrás para reparar esse dano. Você concorda? Nossa, muito, Bruna. Eu estava ouvindo vocês querendo aplaudir, assim, porque é isso, Não ouvi, né? desculpa, não te ouvi. Eu fiquei te ouvindo e querendo aplaudir você falando, porque é exatamente isso, né? E de segura para si, né? E não passa. Aí que é essa lógica tecnicista, né? Que é que as pessoas fiquem ali trabalhando enquanto eles pensam o mundo e a nação, sem que as pessoas participem também disso. Né? Eu fui professora da rede pública, eu dei aula numa escola de periferia uns anos atrás. E era muito triste para mim olhar aquelas crianças, adolescentes, era ensino médio, uma educação de péssima qualidade. Muitos deles, às vezes, ficavam, algumas turmas, meses sem professores de determinadas disciplinas, porque era exatamente o que o poder queria, que aqueles jovens fossem mão de obra, não que aqueles jovens tivessem acesso ao conhecimento. Então, não investir na educação é de caso pensado, né? Porque aí eles continuam pensando o mundo por nós e discutindo enquanto a gente está ali trabalhando sem acesso para também sentar ali e pensar tudo isso, né? Então é uma lógica de manutenção de poder, foi muito danosa para o nosso país, que inclusive contribuiu muito para essas desigualdades. E eu venho desse lugar, né? Eu sou a primeira pessoa da minha família que teve acesso ao ensino superior, muito por conta das políticas públicas na área da educação que a minha geração teve acesso. Minha mãe não pôde estudar, nem meu pai, nem minha avó, e assim por diante. E a gente sabe o quanto faz diferença quando a gente tem acesso a oportunidades na nossa vida. Ciclos que se quebram, ciclos que foram rompidos na minha geração, que a minha filha de 15 anos já vai partir de um outro lugar. Né? Então, a gente sabe o quanto que isso é importante, e justamente por isso que o poder sempre se esforçou para nos alijar desses espaços, porque uma vez que a gente tem oportunidades, a gente vai, a gente faz, a gente vai cobrar, a gente vai querer sentar à mesa de decisão e não só limpar as mesas de decisões, como dizia uma militante lá de Santos, de onde eu vim. Então, o quanto que é importante a gente lutar pela democratização da educação, sem dúvida nenhuma, e levando sempre em consideração o que você trouxe no início. A educação formal ela é fundamental, precisamos sim ter acesso a ela, porque é poder, mas também não esquecendo que os saberes ancestrais, os saberes das benzedeiras, isso também é saber.
sem Não dúvida. esquecendo que esses saberes também são saberes. Saber não é só o que é produzido na academia, saber também é o que é produzido de tantas formas, de saberes populares, os saberes ancestrais. Claro. Acho que a união de tudo isso só nos fortalece, né? Mas não podia concordar mais com você sobre essa visão e que são pessoas que, de fato, querem trabalhar pela manutenção do poder quando faz isso, e não para democratizar, para que as pessoas, de fato, tenham acesso, né? E esse elitismo, né, nocivo, muito nocivo, além dele criar esse círculo fechado e que realmente busca a permanência dessa incomunicabilidade, ele quer preservar isso, se orgulha disso, acha que isso é o diferencial do poder dele. Eu sei falar, eu conheço as palavras, enfim, luta por valores completamente arcaicos, mas, sobretudo, o que é muito triste para mim observar é que ele cria um certo mito ali de um lugar inalcançável. Isso. Então, essas mesmas crianças que vão ter essa educação parca, né, elas já partem com uma desistência a priori. E é aí que tem que ser quebrado, o paradigma tem que ser quebrado aí. A permanência desse padrão precisa ser quebrada aí. Que não é mito ali. Não há mito. O mito pode ser quebrado. Você não aprendeu na escola? Ok, você vai correr atrás de alguma maneira. Hoje, com essa possibilidade de correr atrás, inclusive, está mais próximo, claro, não é para todos mesmo, até por falta de tempo, até por condições econômicas difíceis, até, enfim, nós sabemos todos os grandes, Sim, graves sim. problemas sociais que a gente tem em volta, essa desigualdade brutal. Mas não fomos feitos para ser embrutecidos. Nós não fomos feitos para ser embrutecidos pela vida, por uma coisa que é chamada de realidade. A realidade, você tem o direito e o poder de recriá-la, por mais complexa e difícil que ela esteja sendo. Então, assim, não existe esse mito, esse lugar que você não pode alcançar. E isso não é... A distorção também é acreditar nesse nosso mundo materialista e consumista que isso vai só apenas ser adquirido por bens materiais. E não é. Não é por aí, não começa aí. Os bens materiais podem vir, todo mundo tem direito a querer uma geladeira melhor, um fogão melhor, uma casa melhor, todo mundo tem direito a querer uma roupa melhor, todo mundo tem esse direito. É humano, é verdadeiro, é super necessário, né? Mas a busca de você quebrar esse cerco, ela não começa por aí. Porque se começasse por aí, todo mundo que ganhou dinheiro de uma maneira ou de outra, legal ou ilegal, já estaria quebrando esse cerco e não está. Exatamente. A única maneira de você quebrar esse cerco é através do autoconhecimento e da busca do conhecimento, da busca dessa sabedoria que está ao seu alcance, ao seu acesso. Porque, inclusive, Concordo você tem muito. dentro de você os códigos para abrir esse cofre. Concordo muito com você, Bruna, porque isso de não se deixar brutalizar, né? Isso é muito importante. E é por isso que a gente tem que voltar, porque isso que a sabedoria ancestral é tão importante. Por isso que eu sou uma mulher que me nutro dessa sabedoria, porque não é só essas questões como você trouxe muito bem. Se a gente não retorna para isso, se a gente não cuida do espírito, não olha para dentro, não entende os valores, claro que a gente vai defender e olhar quem a gente acaba se brutalizando. Eu vi muito isso, né? Eu venho de uma família de ativistas. Quantas eu vi ativistas que adoeceram, muitos e muitas, muito por conta também dessa estrutura, com certeza, mas muitas também porque acreditaram nessa visão de que não, é só para fora, para fora, para fora, atender, atender, atender e não olhar para si. E isso, quando as pessoas falam, mas para olhar para si,
Precisa ter dinheiro? Não necessariamente, porque a minha avó era uma benzedeira, era uma mulher pobre. Você vai nos terreiros, os espaços, a maioria dos terreiros, por conta da marginalização, são todos em periferia. Não necessariamente. É importante pisar nesse chão de terra. Eu sempre falo, pisar no chão de terra. E quando eu vou ao terreiro, eu vou pisar no chão de terra. Ali não tem essa que é a Djamila, é uma filha da casa, e vai trabalhar como todo mundo, vai lavar banheiro, vai cozinhar. E às vezes meu pai de santo fala, você está aqui trabalhando no terreiro, é uma meditação, né, minha filha? Eu falo, é uma meditação, porque você está lá fazendo as coisas mais simples. E aí você está ali pensando, e é importante essa volta ancestral. E as pessoas acham que essa volta, de repente, é ir para uma casa muito chique de massagem. Não, gente, é muito mais simples do que a gente imagina. E sem isso, eu estive em alguns países da África. Para mim, foi, quando eu fui para Gana, foi tão lindo pisar naquele chão de terra, numa comunidade, que eu fui em Tamale, no norte da África, com aquelas mulheres lindíssimas, com seus tecidos lindíssimas, uma vida muito simples, uma vida comunitária, pisando no chão de terra. Então, acho que às vezes é isso que falta para a gente entender, né? E isso também nos bota também em perspectiva, né? Você volta, você começa a refletir, se você está muito para fora, você volta para dentro e começa a perceber. Eu tenho um contato muito com a natureza. Semana retrasada eu estava no meio do mato, era o que eu queria, ficar no meio do mato. Todo mundo, quer ficar no meio do mato? É andar descalça no mato. Fui tomar banho de cachoeira, que é uma coisa maravilhosa. No candomblé, a cachoeira é uma orixá, é o Xum, é a cachoeira, o mato é o Xóssi. E eu tava lá, pisando no mato, tomando banho de cachoeira, ficando quietinha, no meu momento de ir para a cachoeira e ficar lá com meus pés descalços, na pedra, em silêncio. E é isso, é muito importante, fundamental. Isso se perde, né? E até para a nossa luta política. Eu penso que para mim não tem separação. Para o meu trabalho como escritora, não tem separação disso. Eu, como acadêmica, não tem separação disso. Eu não existo sem isso. Isso é a minha base. Né? E eu acho que falta um pouco isso, de pisar no chão de terra e esse contato com a natureza, com a espiritualidade. E meu pai dizia uma coisa, nossa, até passou do tempo já, né? Mas só para terminar, meu pai falava uma coisa para mim, Bruna, que eu nunca vou esquecer. Eu sou de Santos, litoral de São Paulo, então eu cresci muito, uma relação muito próxima com o mar. Meu pai era esse homem simples, trabalhador, estivador, mas que nunca se furtou de levar a gente para ir ficar em contato com o mar, com a natureza. Minha mãe também, mesma coisa, nunca se furtou disso. Mesmo a gente vindo de uma família da classe trabalhadora e simples. E eu lembro uma vez que eu estava no mar, o meu pai sempre ensinava, não pode ir para o fundo, não sei o quê. Eu, criança, quis desobedecer e fui. Aí eu lembro que ele entrou no mar, me pegou pelo braço e olhou para mim e falou assim: Olha só. Eu falei: Olha para você, olha para você. Aí eu olhei. Ele agora olha para o mar. Aí eu olhei. Ele: Olha o tamanho do mar. Olha o seu. Aquilo para mim, eu nunca esqueci aquilo. Ele: Olha o tamanho do mar, Jamila. Aí eu: Então, minha filha, se você respeitá-lo, ele te oferece essa abundância. Se você não respeitá-lo, ele te engole. Então, entenda o seu tamanho perante essa, essa entidade que é o mar. E isso, Verdade. para mim, serve para absolutamente tudo na minha vida. Quando eu estou passando por muitos problemas, eu falo, ai, olha o tamanho do mar. Aí o problema fica menor, às vezes, sabe? Às vezes, quando eu estou muito assim, quando as pessoas ficam muito deslumbradas com as coisas, eu falo, cara, olha o tamanho do mar, a gente não é nada, a gente tem que E se olha integrar. você. A gente não tem que se achar, a gente se integra à Exato. natureza. Então, para mim, esse ensinamento é uma coisa que eu levo sempre para minha vida, assim, de para tudo. Eu olho, por isso que amanhã, meu aniversário, eu vou para o mar, eu vou para o litoral, porque eu quero estar na frente do mar, porque o mar me ensina isso. Olha o meu tamanho e olha. Se você viesse uma gota, meu babalorixá diz, se integre ao mar, se você é uma gota e você se integra ao mar, você vira mar também. Você é um Agora, se oceano, você é é. uma gota e quer enfrentar o mar te engole. É verdade. Então saiba disso. Então é uma coisa que eu levo sempre em perspectiva para mim, sabe?
Maravilha. A gente chegou no fim, Jamila, que louco. Passou tão rápido, tão gostoso. Eu amei, foi a melhor conversa. Nossa, você é maravilhosa, amei muito. Obrigada, amor.